Bem-vindos de volta. Bom, pessoal, agora nós vamos, nessa aula, equacionar esse problema da parede estando paralela às treliças. Então, na aula passada, a gente viu a parede perpendicular às treliças e agora a parede paralela. Quando ela está perpendicular, que foi o assunto da aula passada, de certa maneira, a gente reparte o peso da parede para todas as treliças, né? Porque como a gente viu, e a gente pode observar aqui no nosso PowerPoint, então, quando a gente tem o peso da parede, veja que esse peso está sendo suportado por essa treliça, por essa treliça, por essa treliça, por essa. Ou seja, o peso da parede ele vai sendo suportado por todas as treliças. Apenas um pedacinho da parede vai ficando para aquela treliça ali. E aí o outro trecho, a outra treliça recebe, de modo que todas as treliças participam, embora que essa carga entre como uma carga concentrada. Nesse outro caso, que nós temos paredes longitudinais, as nervuras, né, ou as treliças, nesse caso a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque pode ser que apenas uma ou duas treliças que estão aqui na proximidade recebam toda essa carga da parede, digamos, sei lá, 90% de toda essa carga de parede, embora seja distribuída, quer dizer, não é concentrada, embora que a treliça está nesse sentido, a carga está nesse sentido, então ela vai aparecer de maneira distribuída do início ao fim. Mas, mesmo não sendo concentrada, sendo distribuída, essa carga ela vai entrar e somente as treliças, a região ali que está muito próximo, né, aqui é que vai participar em sustentar a carga dessa parede. Por exemplo, uma treliça como essa bem aqui, que ela está bem longe, né, está bem longe da parede, praticamente essas treliças aqui não vão participar em sustentar. Então eu vou pegar o peso da parede e vou jogar para uma treliça, duas treliças, talvez três treliças. Então isso aí vai ficar sobrecarregado. Por isso que muitas pessoas o que é que fazem? Eles colocam logo uma viga aqui embaixo e separam em uma laje, outra laje. Então colocam uma viga aqui embaixo e separam. Quando realmente você tem 4 metros, 4 metros e meio, isso precisa ser feito com bastante cuidado, essa análise. Porque muitas vezes realmente uma, duas treliças não vão aguentar. E aí a gente começa a criar o que a gente chama de faixas. Mas mesmo assim, pode ser que... O que vai acontecer aí? Pode ser que eu tenha uma região onde tem a parede, eu vá descer, ela vai deformar mais do que uma região que não está com a parede, vai deformar menos. Uma vai deformar mais, outra vai deformar menos. De modo que eu posso começar a ter, né, abertura de fissuras aqui, né? Porque essa parte vai descer menos do que essa parte aqui. Começa a aparecer trincas na região ali onde está a parede. Isso eu estou falando também quando eu não tenho nervuras transversais, ou seja, eu não estou transmitindo esse peso para as nervuras que estão adjacentes. É o caso mais comum, é você ter uma laje treliçada sem nervuras transversais. Vocês viram todas aquelas fotografias que eu mostrei, né? Vamos voltar até aqui um pouco, vamos recapitular aqui. Vou voltar aqui e mostrar para vocês. Pode ter cortado esse trecho anterior, Renato? Vamos voltar aqui, tá? Bom, olha só. Aqui você observa a treliça de uma ponta a outra e a gente não vê aqui nervuras transversais. Essa é a maneira mais comum de se construir. Vamos observar aqui essa outra. Também a gente observa apenas as treliças ou nervuras em um sentido apenas. A gente não vê nervuras transversais. Nessa aqui em particular, olha, aqui não vê nervura transversal. Veja que aqui, na ligação, né, na continuidade entre uma peça de EPS e outra peça de EPS, ela está colada aqui. Então, assim, poderia ter afastado essa peça, um certo valor, e a gente poderia colocar uma nervura transversal aqui, uma nervura transversal aqui. Não é comum se fazer isso, porque dá trabalho.
O bom da laje treliçada é que ela não dá trabalho de montar. Você começa a inventar, botar essas nervuras transversais, começa a complicar a execução. Já nesse caso aqui, a gente observa sim a nervura transversal por conta da geometria do caixote. Então aqui eu tenho a treliça e aqui eu tenho uma nervurazinha secundária, que seria a nervura transversal. Nesse caso aí, quando eu tenho a nervura transversal, aí sim eu vou poder lá, né, na frente, de repente, distribuir as paredes que estão de maneira longitudinal, como eu faço com uma laje de concreto armado ou mesmo uma laje nervurada de concreto armado, né? Quer seja maciça, quer seja nervurada, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso exemplo, tá? Corta, Renato, vamos lá para frente. Bom, então voltamos aqui para parede longitudinal às nervuras. Então, gente, o que é que a gente pode fazer aqui? A princípio, a gente pode criar aqui uma faixa. O que é que significa uma faixa? Eu vou colocar algumas nervuras, uma do lado da outra, e essas nervuras vão funcionar assim como se fosse uma viga embutida. E isso tem limite. O que é que geralmente eu faço como critério? Eu procuro colocar várias nervuras, de repente 2, 3, 4, pode chegar ao ponto de ter 5, 6, quantas forem necessárias, de modo que a armadura que estão em cada nervura seja a armadura que está do lado de fora. Então, vamos aqui para a nossa lousa. Vamos aqui para a nossa lousa. Então, o que eu quero dizer? Eu posso separar aqui, gente, ó, vou fazer aqui, tá de vermelho. Eu posso separar aqui uma região, tá? Próximo à parede, ó, olha só, tô separando aqui uma região. E eu vou fazer essa região toda maciça, tá? É um reforço, é como se fosse um reforço. E aqui nessa região, eu vou então... Eu poderia fazer de concreto armado, mas aí dá trabalho, né? Então eu já venho utilizando as treliças e vou fazer essa região aqui toda com treliça. Então eu vou colocando uma do lado da outra. E aí, pessoal, vai mais ou menos por tentativa e erro, tá? Então vamos até pintar aqui, tá? Vamos até pintar aqui essa região que a gente vai fazer. É uma região que a gente vai fazer toda de treliças, uma ao lado das outras, tá bom? Então ficou esse trecho aqui, que seria de treliça. O que é isso, professor Sérgio? Deixa eu explicar melhor aqui. Vamos começar a fazer uns desenhozinhos aqui que vocês vão entender, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um retângulozinho aqui mais fácil. Vamos pegar aqui esse retângulozinho aqui. Vamos ver se a gente consegue diminuir, deixar pequenininho, tá? Olha só. Pronto. Imagina que isso aqui é a base de uma treliça. Vamos colocar aqui a armadurazinha para caracterizar bem, né? Colocar aqui o ferrinho da treliça, tá? Pronto. Aqui eu tenho uma treliça. Então, o que é que significa a faixa? A faixa eu vou pegar, tá? Aqui. E vou testar se com duas treliças dá certo. Muitas vezes não dá certo duas treliças, então eu vou colocar 3 treliças uma do lado da outra. Depois, gente, aqui vem o caixote. Então eu tenho um tijolo para o lado esquerdo, tenho um tijolo para o lado direito. Então aqui, por exemplo, eu teria uma faixa, são chamadas faixas, e aqui eu tenho, ó, 12, 24, 36, certo? Então, deixa eu mover isso aqui um pouco para baixo, tá? Vou mover isso para cá. Ficou pouco? Geralmente com 3 passa. Eu não gosto nem de colocar 2 não, porque a gente geralmente coloca a parede em cima. Mas vamos colocar aqui então essa outra aqui, tá? Pronto, então eu teria aqui 4 treliças. Aí aqui, gente, ó, eu teria aqui o tijolo, né? Então eu venho aqui com o tijolo, tá? Ou o EPS, venho para cá, desenha só até a metade do tijolo, tá bom? Da mesma maneira aqui eu venho,
com o tijolo ou o EPS, né? O tijolo que eu digo a lajotinha cerâmica, pode ser a lajota. Aí eu venho com 4, por exemplo aqui, tá? E aí agora eu vou lançar o meu concreto, né? Então eu vou colocar aqui, vou lançar a minha capa de concreto, ó, certo? E o concreto então vai entrar em toda essa região aqui. Vamos pegar e pintar aqui, ok? Então o concreto vai entrar, vamos trocar a cor dele aqui. O concreto ele vai entrar em toda essa região aqui que eu estou pintando. Tá certo? Então veja que eu estou criando uma região maciça, tá? Então, ó, tá, isso aqui eu vou que concreta essa parte, concreta, tá certo? Criei tudo isso aqui. Depois eu venho então com a parede. Então aqui, ó, eu vou nascer aqui a minha parede. Pode ser uma parede de tijolo cerâmico, pode ser uma parede, né, de um outro tipo de alvenaria. E aí eu vou construir a minha parede aqui em cima. Entendeu, pessoal? Só que, veja bem, eu não coloquei a parede pegando em cima de um tijolo, ou eu não coloquei a parede pegando numa peça de isopor. Eu peguei, eu meio que embuti aqui dentro, né? Como eu falei para vocês, eu embuti aqui uma espécie de uma viga. Que tamanho é essa viga? Então, essa viga aí, no caso que eu desenhei, como cada basezinha desta liça são 24, então eu estou aqui com 48. Por exemplo, vamos dizer que a altura é 12, tá? Então eu tenho aqui uma faixa, a gente chama de faixa de 48 por 12, né? Então lembrando que a gente teria aqui uma alturazinha de 12 centímetros. Ah, se for maior, seria, sei lá, 48 por 16 e por aí vai. Tá claro, pessoal? Então, bastante cuidado, muito cuidado quando a gente for fazer esse cálculo da faixa, né, de colocar paredes no sentido da laje. Então, o que é que geralmente eu vejo? Eu vou calcular a armadura. Eu não gosto de colocar uma armadura diferente para não confundir na hora, porque pode confundir. Vamos dizer que você coloca uma armadura adicional, um exemplo, de 2 ferros de 8 aqui do lado de fora. E aqui dentro da faixa você precisa de 3 ferros de 8. Olha, vai confundir. Especialmente se essa armadura adicional ela já vier aqui dentro dela, já vier dentro da faixa. Então pode confundir os que tem 3 ferros. Quer dizer, dá para fazer? Dá, com armadura diferente, mas eu procuro deixar a faixa quando a armadura que está dentro da faixa é a mesma armadura que está fora. Então não tem como errar, porque qualquer treliça que você colocar ali vai servir. Posso fazer diferente? Colocar mais reforçado, mais armadura nesse trecho aqui da faixa? Sim, posso fazer esse trecho aqui da faixa sem problema nenhum, tá? Quando nós vimos a parte da flexão, aí nós vamos fazer um exercício dimensionando, eu quero fazer um exercício dimensionando essa faixa aí, tá? Só para termo de exceção, para não confundirmos, o seguinte, digamos que, porque é o seguinte, eu posso pegar até a metade, olha, aqui é um segredo, hein? Presta bem atenção nisso que eu vou falar. Eu posso pegar para calcular a armadura até a metade do enchimento para um lado e até a metade do enchimento para o outro. Lembra da primeira aula que eu disse que era tipo um T? Aqui também continua um T. Apenas é um T com a base mais larga. No lugar de ser uma base desse T 12, esse T vai ter uma base de 48. E aí, uma basezinha inferior lá, né? Então eu tenho aqui, olha só, eu teria aqui, digamos que entre eixos com isopor,
né? Digamos que fosse isopor, EPS. Eu tivesse 49 entre o eixo de uma treliça e outra, né? Vamos explicar para vocês aqui melhor. Deixa eu copiar esse desenho aqui. Esse desenho aqui. Opa, quero pegar esse retângulozinho. Eu queria pegar esse. Não vai dar. Por causa do desenho da... Ele não está vindo aqui, não. Opa. Ah, agora veio. Bom, então, eu tenho aqui... Deixa eu redesenhar aqui a armadurazinha da treliça, né? A armadurazinha da diagonal. Digamos que eu tenho aqui a armadurazinha dela, tá? E eu tenho aqui, vou copiar para cá, uma situação normal sem a faixa, né? Então, digamos que está bem aqui assim, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho aqui o meu elemento... Eu tenho o meu elemento inerte, né? Em termos de que ele não é um elemento que não resiste a nada, ele está aí só para tirar peso da estrutura, né? Baratear a estrutura. Então tá aqui ele. Então, o que foi que eu falei para vocês? Quando eu tenho um isopor, geralmente, gente, isso daqui tem do eixo para o eixo 49, 50 centímetros, tá? Se a base for 12, geralmente é 49. Se a base for 13, fecha nos 50. Então, vamos colocar aqui 49, tá? 49 centímetros de eixo. Veja que se eu colocar, por exemplo aqui, se eu colocar uma faixa, mais uma treliça, mais uma treliça, mais uma treliça, eu estou adicionando 3 treliças de 12, vamos supor que seja de 12. Eu estou adicionando 36 centímetros. Então, nesse caso aí, eu teria 49 mais 36. Então, eu teria uma seção resistente de 85 por 12. 85 por 12. Embora eu só tenha 48 lá para colocar a minha armadura, mas eu ainda posso contar para efeito de flexão, de resistência, de cálculo da minha armadura de flexão, eu ainda posso contar com a metade para um lado, a metade para o outro, ou seja, eu posso contar ainda com uma distância de um elemento de enchimento, certo? Então, se você vai dimensionar na flexão essa faixa, você não vai dimensionar de 48 por 12, você vai dimensionar ela para flexão, né? Olha só aqui, flexão. Então você vai dimensionar uma seção de 85 por 12. Olha só. Com isso aqui você já ganha, como você está entrando com mais concreto, você já ganha mais seção e com isso você diminui a armadura. Então veja só, então são macetes para você dimensionar uma parede, né? Desculpa, uma parede não, uma laje treliçada com paredes paralelas à treliça. Tá claro, gente? Muito bem. Eu estou dando conceitos para vocês entenderem, certo? Então aqui vai ficar 85 para vocês entenderem bem. Aqui, nesse caso que eu desenhei, tá? Estou só chutando aqui. Nós não estamos calculando nada ainda. O que a gente pode aqui calcular é o seguinte. Professor Sérgio, como é que eu faria então essa conta, tipo que o senhor fez da laje com a parede transversal? Então a gente calculou uma viga ali. Como é que eu faria nesse caso aqui? Então a gente pode também já equacionar isso agora nesse momento, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa saber qual é, olha só, qual é a seção transversal. Vamos supor que nós tivéssemos uma faixa de 48 por 12. Eu vou colocar aqui 4 trelicinhas dessas, tá? Então, a primeira coisa, eu preciso saber quanto é o peso. É como se fosse o peso de uma viga, tá? Então, eu vou colocar aqui o peso próprio. O peso próprio. Então, eu tenho que saber qual é essa área da seção transversal. Então, isso aqui tem uma área da seção transversal que é 48 vezes 8, tá?
48 vezes 8, mais como se fosse um T, 85 vezes 4. 85 vezes 4, tá bom? Essa aqui é a área em centímetros quadrados. Então, deixa eu fazer aqui para vocês. 48 vezes 8 é a parte de baixo. E a almazinha dela, né? 85 vezes 4, mais... Tem 724 centímetros quadrados. 724 centímetros quadrados. Bom, para eu passar isso aí para metro quadrado, que é o peso a gente calcula em metro quadrado, eu tenho que dividir por 100 duas vezes, ou por 10 mil. Então, divido por 100, divido por 100. Então, dá 0,0724. Então, essa área é igual a 0,0724 metros quadrados. Então, o peso próprio de uma viga, né? E vamos imaginar que isso aqui é como se fosse uma viga. O peso próprio vai ser 0,0724 vezes 2.500, tá? Ou 2.500 vezes isso aí. Deixa eu apagar aqui, ficar mais organizado. Vamos deixar, é 2.500 vezes a altura, vezes a seção transversal. Então, é 2.500 vezes 0,0724. Aí você tem o peso por metro dessa laje. Então vamos lá, 2.500 vezes. Eu tenho 181 quilos por metro, tá? 181 quilograma-força por metro. Muito bem, o que é que eu tenho que colocar ainda aqui em cima? Eu não tenho apenas o peso próprio. Nessa faixa aqui, eu tenho pavimentação, revestimento, que está distribuído na laje como um todo, mas eu tenho que jogar aqui também esse peso, ó. Então vamos colocar aqui como se fosse uma carga que está aqui. Vamos lá, olha só. Ó, eu tenho uma carga aqui de pavimentação. Até, por exemplo, se for fosse de gesso, eu passaria por baixo, mas como não é, olha só. Eu tenho um reboco aqui embaixo, ó. Então eu preciso computar isso aí. Como é que eu computo? Eu vou pegar o peso dela, que a gente já disse que é 150 kg por metro quadrado, e vou multiplicar pela largura dela. Então, a parte aqui de pavimentação, vamos colocar aqui de preto. A parte de pavimentação mais revestimento, eu vou pegar a carga por metro quadrado e vou multiplicar pela largura dela, e eu vou ter então o que está atuando só nessa faixa. Então a gente tem aqui 150, vou mudar aqui a cor, quilos por metro quadrado, vezes 0,85 vezes 0,85 metros. Então eu vou ter que jogar ainda 150 vezes 0,85. Vou jogar 127,5, tá? Vou jogar aqui 127,5. Olha como isso pesa, hein? Quilos por metro de pavimentação e revestimento. E eu vou jogar agora o quê? Eu vou jogar a carga da parede de uma ponta a outra, gente. Ela está de uma ponta a outra. Então eu vou jogar aqui carga de parede. Então vamos lá. Carga de parede. A carga de parede vai ser aquela mesma que a gente fez na aula passada. A gente vai pegar o quê? 160 kg por metro quadrado, que é aquele gama linha. E nós vamos multiplicar isso daí pela altura da parede, tá? Que é 2,80, não foi que a gente usou lá na outra? 2,80 m. Com isso, eu tenho o valor, né, que essa parede está representando aí. Então, 160 vezes 2,8, 448. Então, olha só, a gente vai somando aqui cada parte que está sendo
né, como componente aí. Pronto, com isso aí eu posso somar o que eu chamo de carga permanente ou o G, né? Então eu posso somar aqui 181 com 127,5 e com 448. Então 756,5. Vamos lá. 756,5, tá?Depois a gente arredonda, tá bom? Quilos por metro. Vou somar só mais uma vez, eu posso sempre somar duas vezes. 181, 127,5, 448, 756,5. Muito bem. Essa é a parcela de carga permanente, que é G. E a parcela da carga acidental? Então, vamos aqui. Carga acidental, tá? Eu vou pegar o quê? Vai ser esse mesmo valor. Eu vou pegar 150, digamos que é uma residência, tá bom? Vai ser a mesma coisa. Vou pegar aqui 150 e vou multiplicar pela largura, que é 0,85, tá bom? Isso é a chamada carga sobre faixa. Eu vou botar aqui um Qzinho e já vou colocar aqui o resultado. 150 vezes 0,85, 127,5. Quer dizer, se nós tivéssemos uma faixa de 1 metro, nós teríamos o próprio 150, tá certo? Então, quilo por metro. Vamos somar isso, tá bom? E aí nós vamos ter agora a carga P, que é 756,5 mais 127,5, 884. Então veja que a gente tem aqui 884 kg/força por metro. Então, pessoal, como é o esquema estrutural dessa faixa? Vamos fazer aqui do lado. Olha só, eu vou colocar aqui. Digamos que essa faixa, essa laje tenha 4 metros, tá? Só agora que a gente precisa dessa informação. Todas essas contas que eu fiz aqui funcionam, não mudam, independente daqui ter 3 metros, daqui ter 4 metros, daqui ter 5 metros, 3,5 metros, 2, não interessa. Porque a parede está contínua aqui. Então só o que importa é a direção contrária, tá? Então, digamos aqui que nós, né, digamos que tivéssemos, 4 metros, que aí nós vamos agora precisar do tamanho dessa laje. Então, eu tenho aqui um vão de 4 metros. Tá? E agora eu preciso dessa carga aqui. Vamos ver a carga 884. Então a carga aqui não vai ter carga distribuída porque a parede está ao longo da nervura. Então olha só, isso aqui é na faixa, hein? Aqui é a análise da faixa. Tá? Então vamos jogar aqui 884. Então 884 kg/força por metro. Gente, uma viga com carga distribuída de uma ponta a outra, eu já sei que o momento é QL2 sobre 8 ou PL2 sobre 8. Não precisa nem fazer conta não. PL2 sobre 8. A carga é 884. Subir um pouquinho aqui, vai ficar melhor de vocês visualizarem. A carga é 884. O vão é 4 metros. 4 ao quadrado sobre 8. PL2 sobre 8. Então vamos lá. 884. 4 ao quadrado dá 16. Sobre 8. 1768. Então o momento de 1768 kg/força vezes metro, ele é o chamado momento da faixa. Então vamos aqui, ó, isso aqui é a faixa de 85 por... Na verdade não vai colocar a faixa 85, quando a gente coloca no projeto, a gente vai colocar 48, que são 4 nervuras, 48 por 12, tá?
faixa 48 por 12. Mas na hora de calcular a seção, já expliquei, a seção é 85 por 12, tá? E aí a gente calcula o AS, vamos fazer isso aí mais na frente, quando eu explicar algumas coisas. Nós vamos calcular daqui, com esse momento, a gente vai calcular o AS da faixa. E isso aqui é um AS que vai ser colocado em 4 nervuras. Aí eu pego essa medida, esse valor desse AS, e divido igualmente para as 4 faixas. Então eu vou pegar o AS e eu vou... o AS por nervura, certo? Eu vou pegar o AS que eu calculei com essa seção transversal aqui e com esse momento eu vou dividir por N, que é o número de faixas. No nosso caso, pelo número de nervuras. No nosso caso, o número de nervuras é 4, tá? Então eu vou dividir por N, sendo que N é o número de nervuras, tá? Ok? Número de nervuras ou número de treliças que eu vou colocar ali uma do lado da outra. Para vocês terem uma noção de, por exemplo, quanto seria o momento fora da faixa, como é que ficaria, gente? Vamos ver aqui como é que ficaria, tá bom? Bom, vamos lá. Vou escrever aqui trecho da laje fora da faixa, tá? Trecho da laje fora da faixa. Então, eu sei que essa laje... Aliás, gente, aqui eu não estou fazendo... Eu coloquei... Ah, tá. Eu estou colocando aqui o isopor, tá? Estou colocando o isopor. Você viu que eu peguei aqui o peso próprio só com isopor. Isso aqui eu fiz com o EPS, tá? Isso aqui é o EPS. Porque se eu tivesse feito com o tijolo, né, aqui, a lajota, eu teria que ter contado aqui o preço dele. Mas eu falei desde o começo para vocês que 49 ele fica um pouco mais espaçado quando é o EPS, tá? Então, quanto é o trecho fora da faixa? No caso da faixa com o EPS, vocês viram que o peso próprio, tá? O peso próprio, ele dava 5,18. 6,18 e o outro era 5,82. Então, o peso próprio ele diminui um pouco, tá? Porque ele é 200 kg por metro quadrado quando eu tenho o enchimento. Vocês lembram bem da aula passada. Nesse caso aqui eu tenho que refazer a conta, ó. Ele é 2.500 quilos por metro cúbico vezes 0,0618, tem um valor teórico, tá? Metros, tá? Metros. Vamos puxar esse textozinho aqui para cá para melhorar a visualização. E aí eu tenho 2.500 vezes 0,0618, que dá 154,5. Vou colocar aqui 155, tá? Então dos 200, olha só, aqui eu tenho apenas 155. Aí eu vou colocar isso aqui por metro quadrado, né? Aí eu vou colocar o PAV mais REV, pavimentação mais revestimento, que dá 150, tá bom? Vou somar aqui e vou achar o meu G. Vai ser um pouco menor do que o que a gente fez na aula anterior. Vai diminuir 45 quilos, tá? Então, 155, 150 mais 305 é o G. Em se tratando de uma residência, o Q, que é a carga acidental, é 150. Ó. Então, 305 vezes 105, mais 150, 455. Ou seja, nós tiramos 45 quilos do tijolo. É um exemplo até para vocês verem como é com tijolo, sem tijolo. Então aqui nós temos o P, que é a carga total da laje, P quilos por metro quadrado. Aí vamos fazer um cálculo
similar a esse daqui, né? Eu vou até copiar esse desenho. Vou copiar esse desenho aqui, tá? Só essa parte. Né? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Para poder, quando eu copiar, eu arrastar. Vou arrastar aqui para baixo. Não deu muito certo. Espera aí. Vamos voltar aqui. Agora vai dar certo. De novo, eu vou aqui. Eu vou selecionar. Vou copiar, vou colar. Agora sim eu posso arrastar para cá. Só para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Vai ficar maçante para vocês. Então aqui eu apenas vou trocar. Vou dar um zoom aqui. No lugar de ser 884, veja que aqui eu vou agora. Isso é para 85 centímetros. Aqui eu estou fazendo para 1 metro. Já já a gente corrige. Vou passar a borrachinha aqui. E aqui eu vou colocar 455, tá? Para 1 metro, ok? Então o momento aqui vai ser 455 vezes o vão, que é o mesmo, que é 4 ao quadrado, sobre 8, né? Então vamos lá, 455, 4 ao quadrado vezes 8 divide, dá 910. Vou fazer novamente, 455, 4 ao quadrado vezes 8 divide, dá 910, tá? 910, o que? Eu fiz aqui para 1 metro, tá, gente? Não é, deixa eu trocar aqui, tá? Isso aqui não existe, esse texto. Então, é o que? É 910, é um momento de 910 quilograma-força metro para 1 metro, por metro. Agora, se eu quiser saber um momento, só para a gente comparar, um momento para 85 centímetros, na mesma largura da faixa, eu pego esse 910 quilograma-força metro, só para comparar. Vou multiplicar por 0,85, deixa eu subir esse texto. Vou multiplicar por 0,85 metros. E o que é que nós vamos obter aqui? 910,85. 773, tá? 773,5 quilograma-força metro. Por que eu fiz isso, gente? Eu quero só que vocês prestem atenção. Isso aqui é um momento para... Isso aqui é para 85 centímetros, só para a gente comparar com a faixa. Então aqui, ó, fora da faixa, se eu pegar uma faixa de 85 centímetros fora da região de paredes, eu tenho um momento de 773. Dentro da região de paredes, eu tenho 1768. Percebeu a diferença? É por isso que eu posso causar até um acidente se eu simplesmente armar a parte dali da faixa ou simplesmente distribuir aquela parede sobre a laje como um todo. Eu não posso fazer isso, como eu já chamei a atenção de vocês, a menos que eu tenha nervuras transversais que possam repartir essa carga da parede com as faixas da proximidade. Quanto mais próximo essas faixas estiverem, né, essas treliças estiverem da parede, mais elas vão receber. Elas não conseguem, né, receber todas por igual. Se a parede está aqui e a minha treliça está bem distante, ela vai receber menos do que as treliças que estão próximas. E se eu tiver sem a nervura transversal, isso fica pior ainda, tá bom? Muito bem, então espero que vocês tenham entendido aqui, né, todo esse passo a passo de como eu levanto essas cargas, como eu testo. Depois nós vamos fazer um exemplo completo disso aí, um exemplo numérico, podemos até continuar a partir daí, tá bom? E geralmente o que é que eu faço, né? Só para a gente encerrar a nossa aula. Eu primeiro calculo a armadura fora da faixa, como se a parede não existisse, e depois eu vou dar um tratamento nessa região aqui
procurando deixar uma largura tal que a armadura que eu tenho fora da faixa seja a mesma armadura que eu tenho dentro da faixa. Para isso, eu preciso colocar várias treliças, uma do lado das outras. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula de hoje. Foi digamos assim, é uma aula importantíssima para que você não cometa erros graves ao armar lajes treliçadas, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.